Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Quantos de nós temos nossas expectativas frustradas? Porque não entendemos, porque não compreendemos, porque não ouvimos, não prestamos atenção, porque nós estamos, na realidade, cegos para aquilo que é a novidade e diferente do que esperamos. Muitas vezes é isso que acontece. Lemos as coisas segundo a nossa expectativa, ouvimos segundo as nossas expectativas, procuramos aquilo que seja concordante com o que nós pensamos. E nem sempre é assim que devemos fazer. É isso que a gente precisa entender. Precisamos estar com os olhos abertos para ouvir, não segundo o que pensamos, não segundo o que desejamos, mas conforme aquilo que o emissor da mensagem está transmitindo. É a situação, por exemplo, dos dois discípulos de Jesus que iam para Emaús. Nós podemos ler o que eles falam lá em Lucas 24, 21 a 23. Diz assim: nós esperávamos que ele, ou seja, referindo a Cristo, que ele, quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E eles não pararam para pensar. O que eles queriam? Aquele que fosse o Redentor, não aquele que fosse morrer. Aquele que iria redimir Israel e libertar Israel. Mas não era disto que Jesus veio falando ao longo dos 3 anos. Isto é o que eles queriam e desejavam. Compreendiam que ele era o Messias, então esperavam ele, um Messias, segundo a expectativa de redenção, de libertação da nação. Mas não era essa a promessa de Deus. O que a gente precisa entender? Ler as Escrituras não segundo o que pensamos e desejamos, mas conforme aquilo que Deus quer nos falar. Quando a gente vai ler e meditar na palavra de Deus, e precisamos fazer isso, devemos nos colocar diante dele reconhecendo a nossa miserabilidade, reconhecendo a nossa falta de entendimento, reconhecendo que nós dependemos inteiramente de Deus. Por isso, não se trata do que queremos justificar, do alinhamento da palavra de Deus com o que nós desejamos e não ao contrário. Nós precisamos desejar conhecer o que Deus quer nos falar, que ele planejou, o que ele deseja para as nossas vidas. Pois nada do que nós temos, segundo a natureza humana, irá agradar a Deus, satisfazer a sua vontade e expressaremos plenamente aquilo que ele tem para nós. Não podemos andar como esses discípulos, mesmo ouvindo que ele tinha ressuscitado, ainda estavam frustrados, pois Jesus não respondeu segundo o que queriam e pensavam. E assim a gente precisa entender. Não se trata do que pensamos, do que desejamos, mas de nos colocarmos diante de Deus, prontos para ouvir e fazer o que ele deseja segundo a sua vontade. O reino de Deus é chegado entre nós e precisamos entender que nós somos os responsáveis por revelar esse reino, andando neste mundo segundo as virtudes de Deus. Não estamos aqui para impor a ninguém a nossa forma de pensar, de viver, o que nós conhecemos de Deus, mas devemos expressar, revelar, manifestar de forma invisível Cristo neste mundo, revelar o nosso Deus, manifestar a sua vontade, revelar o seu reino e sua glória. Que a gente entenda isso e que a gente possa caminhar para a maturidade buscando o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.